da nossa vida, da nossa realidade, das nossas possibilidades, né? O que a gente pode abrir mão, acho que já seria interessante, né? Não o consumir por consumir, né? Aquela coisa, eu adoro ir na 25 porque lá tem tudo que eu não preciso, né? Não entendeu? Então, assim, um pouco isso, né? Segunda coisa é o recusar, né? Então, recusar, de novo, né? Tinha uma campanha super bacana da NetDeal, né? Que é o recuse um plástico por dia. Então, é você sair de casa já com esse propósito. A gente pega, às vezes, aquele plastiquinho ali que não, né? Numa sacolinha. Né? O que você pode não levar para casa que depois vai imediatamente para o lixo? Então, também é o recusar, né? O que eu posso recusar, né? Que não vai gerar tanto lixo ou tanto resíduo? Depois nós temos o reduzir, né? Então, de novo, também, como é que eu posso reduzir? Que consumidores, né? De novo, o repensar que consumidores, que produtos que eu posso adquirir que não sejam tão danosos, né? Quando eu vou comprar um presente, embrulha, põe aquele papel, não sei o quê, depois outro papel, depois... Fica muito bonito, mas é uma realidade que a gente vai ter que repensar, né? Do quanto essas belezas têm também nos prejudicado e buscar beleza em outras coisas, né? Depois, o reutilizar, então, reutilizar o máximo que você pode daquele material. E, finalmente, e por último, o reciclar, que é o último dos recursos aí dos 5 R's, tá? Então, só para pontuar que, de fato, eu também, embora trabalhe com a coleta seletiva, a reciclagem, a gente tem que saber que reciclar é a última das posições, tá? Bom, eu também queria falar um pouquinho, não sei se isso estava dentro do escopo, né, de outras legislações. Então, a gente tem outras leis também que regulamentam essa questão dos resíduos. Uma é uma lei estadual também, que nós temos em São Paulo, obriga condomínios a mais de 50 unidades, né, a fazerem a coleta seletiva. De fato, há pouca fiscalização, mas essa lei também existe. A gente sabe que uma hora isso também vai entrar em prática. Por quê? Porque a prefeitura, ou assim, não estão dando conta do tamanho a quantidade de resíduos que a gente está gerando, né? Tem uma outra lei, que é a lei das lixeiras das escadas, dos condomínios, que eu lido com isso muito frequentemente. Assim, muitos condomínios ainda têm lixeiras dos andares, isso é uma prática irregular, né? Isso está muito relacionado com a nossa cultura dos serviços, né? Então, assim, abriu a porta, já coloca ali. Então, isso, além de não promover essa corresponsabilidade, né? A gente terceiriza muito, né? Porque aí você já quase que inviabiliza uma coleta seletiva, todas essas questões, porque aí você já tem que ter 2 lixeiras em cada andar, né? Então, isso não pode. Se houver um sinistro no condomínio, o síndico pode ser, inclusive, criminalmente processado, porque muitas vezes as lixeiras ficam em rota de fuga. Tivemos o ano passado um decreto aqui em São Paulo falando, mudando né, de pequeno, que eles consideram pequeno gerador para grande gerador. Então, hoje, a partir de 200 litros, né, um saco de 200 litros por dia, você já é considerado grande gerador, e aí precisa ser feita uma coleta privada. Então, grandes condomínios comerciais, condomínios residenciais não entraram nisso, mas os condomínios comerciais fazer coleta privada, não coleta mais, tá? Bom, e ainda entrando um pouco nessa história, a gente lida com o século XIX, que então, com a epidemia de varíola e depois a gripe espanhola, que então, de fato, eles consideraram como os resíduos sendo de responsabilidade do poder público, e em 1893, que já então começou a haver a coleta, né? Então, que aí o poder público se apropriou dos resíduos e não deixou mais como responsabilidade do cidadão. E a gente hoje está vendo quase que um resgate.
engraçado que isso aconteceu, então, depois de uma epidemia, né? A gente, então, se pergunta também, o que vai acontecer, que é o que essas perguntas que a gente tem feito, o que vai acontecer também depois desta pandemia, né, que a gente está vivendo. E é outro dado muito interessante, Lu, é que a coleta dos materiais pela cidade, por meio de carroças à tração animal, só foi completamente substituída pelos caminhões em 1960. Então, era feita por animais, né? Passou a ser feita a partir de 1960 por caminhões, e hoje nós disputamos carros com carroças que quem carrega nessas carroças são os homens, né? E a gente normaliza isso, né? Disputa ali os carros na Faria Lima com carroceiros, né? Então, nem animal mais a gente não faz mais isso, né? Em grandes, em outros, nem para lazer, né? Em Petrópolis, que acho que tinha muito essa cultura, né? Dos cavalos, né? Foi extinguido. E aqui a gente normaliza e vê carroceiros e a gente romantiza e fala, ah, que bom, eles ajudam o meio ambiente, e é absolutamente indigno, né? A gente tem que mudar essa realidade também, tá? Bom, hoje o lixo, né, ele é o principal problema urbano, tá? É o principal problema urbano. A gente relacionou muito tempo, né, essa questão do lixo com a limpeza, com pureza, com ordem, essa cultura de higienização. E aí o que se fez foi levar o resíduo para o mais longe possível aqui da minha casa. O que acontece depois com ele não me interessa. E a gente está precisando resgatar isso, né? Não existe pozinho de pim-pim-pim com o resíduo. A gente precisa acompanhar o processo um pouco mais, tá? Um pouquinho mais a gente precisa acompanhar para ver de fato para onde é que está indo. Não me perdi aqui você me ajuda aí no roteiro, por favor? Elise, eu não estou conseguindo dividir a tela. Será que tem algum truque que você tem que permitir? Aê! Vamos ver. Imagina! Agora vamos falar do reciclagem reciclado, né? Isso, então aqui são alguns conceitos, né, que eu acho que a gente precisa esclarecer, que muitas vezes gera uma certa confusão, que é então o que é reciclável e o que é reciclado, né? Então, a rigor, né, quase tudo é reciclável, tá? Mas nem tudo é reciclado. Porque, gente, é muito importante vocês entenderem esse conceito. Para ser reciclado, ele precisa ter um valor comercial, ele precisa ter mercado para ser reciclado, porque senão não vai ter quem compre aquela matéria-prima, né? Ele volta para a matéria-prima, e então é muito importante a gente saber disso, e às vezes não ficar bravo, mas por que não, né? Então, embora, até deixei aqui para a gente ver o material, né? Então, aqui tem um isopor, tá? Tem vindo muito, né? A gente usa muito, faz muito parte da nossa realidade. Ele vem lá, o númerozinho, é reciclável, mas não é reciclado, porque não tem valor comercial, as cooperativas não recebem esse material, elas não têm maquinário para prensar esse material, não tem quem compre, então eles não fazem essa coleta. Entendem como é que é a dinâmica? É muito importante, porque senão parece que tudo, né? E aí vem um pouco a falta de responsabilidade de algumas. Isso aqui também não é reciclável, embora esteja aqui na embalagem, que ele é reciclável, não é reciclável, tá? Não tem maquinário para fazer essa separação. De novo, tá aqui, ó. Sim, não é reciclável, né? Então, na verdade, tem estudos, tá? Tem até cooperativas que separam esse material, porque tem estudos para que ele se torne um dia reciclável, mas hoje não é reciclável. Então, de novo, essa responsabilidade, cadê a logística reversa aqui? Eles precisam dar fim nesse material, certo? Tá? Então, é importante, assim, queria esclarecer esse conceito, né? Aí eu vou falar que aqui eu trouxe aqui, que eu já mostrei lá no nosso comitê, né, meninas? Que é da caixinha de Tetra Pak, né? Então, a caixinha de Tetra Pak, ela tem 100%, ela é reciclada 100%, embora seja feita de vários materiais, plástico, alumínio, papel, né?
Então, o plástico, o papel volta para a cadeia como papel, ele é desmanchado ali, ele volta para a cadeia como papel. E o plástico não se separa do alumínio, tá? Vira esse material aqui, né? Esse granulado, tá? Que pode ser que é matéria-prima de plástico. Ele vira tudo que a gente faz com plástico, né? Até mostrei uma bolsa, pasta, enfim, tudo que a gente, uma caneta, que você imagina que é feito com plástico, dá Telha, para usar né? esse material. Então, é 100% Eles reciclável. usam Isso, para cobertura, isso, porque como ele tem isso. alumínio, ele tem um poder Que tá de aqui, isso, é muito filtrar, resistente. exato. Ele é Uma parte resistente, ele da... substitui as telhas de amianto, que foram proibidas Isso, por uma questão super séria, de né? tóxica, né? Toxicidade. Isso. Então, também, né, com a da Tetra Pak, ó, tá vendo? Então, pode ser prensado o material que sobrou, então, ali do plástico e do metal, né? E virar esse material que é muito resistente, inclusive os containers também do Instituto Muda são feitos com esse material, tá? Então, só para vocês terem ideia, para fazer um container vão 700 caixinhas de Tetra Pak. Então, é legal que você vê aí a cadeia fechando, né? Que é o que a gente chama de economia Lixeira, né? Eles circular. têm um projeto de fazer lixeira, porque Isso, fica porque é um bem material resistente. bem resistente, exatamente. E aí, quais são os outros conceitos? A gente também comentou, né, Lu? Por exemplo, de separar por cores, né? Separar os contêineres por cores. Isso também queria falar um pouco que está em desuso. Por quê? Porque hoje nós temos materiais que são multimateriais, como, por exemplo, a caixinha de Tetra Pak. Ali tem plástico, tem metal, tem papel. E aí, na hora de separar, a pessoa fica, esse aqui, é onde eu descarto. E a gente tem que facilitar a vida. Então, se separando em dois, né? Que é o reciclável e não reciclável, já ajuda bastante. Mas o mais importante é saber como é que essa cooperativa que você está destinando material, como é que ela lida com isso. Tá? Então, lá é que eles fazem a triagem, em vários tipos de plástico, em vários tipos de papel, em vários tipos de tudo. Acho que até mandei umas fotos também aí depois para a Lu. Você quer que eu mostre as fotos? Acho que pode ser, pode colocar aqui agora uma das fotos, que a gente é parceira, né, lá do Instituto Muda. Eu sempre convido os clientes a visitarem cooperativas. Eu acho que, de novo, né, é um grande... É um papel de cidadão a gente conhecer uma cooperativa, né? De novo, fiz esse convite lá no comitê. Quando o estudo passar, a gente vai visitar uma cooperativa que acho que muda muito o olhar para o resíduo, saber que pessoas estão manuseando aquilo e os cuidados, então, que a gente deve ter quando for fazer o descarte, né? Que aí, então, queria falar um pouco sobre essa, não sei se aí a gente já entra nisso, Lu, que é a importância da higienização. Então, é importante, sim, higienizar o material. Por quê? Porque, na verdade, não só porque às vezes ele perde o valor comercial quando chega contaminado, mas porque a gente tem que pensar que outra pessoa vai fazer uso daquele material, vai manusear aquele material. E também que ele chegue na cooperativa com um valor comercial interessante. Então, é muito bom que a gente, sim, higienize. A nossa orientação é que quando for limpar a louça, né, quando for lavar a louça, já coloca ali, não exige que você esfregue lá, não é isso. Mas é tirar especialmente o material orgânico, porque é ele que acaba atraindo vetores, né, como ratos, baratas e outras contaminações. Então, é muito importante, sim, que seja feita a higienização, tá? Você pensar no cuidado com o outro também, tá? O que mais, Lu, que a gente vai falar? Vocês estão vendo a tela, não? O filme? Ah, perfeito. Então, acho que eu vou passar o Aquela filme. foto, a foto? Ah, tá, um filme. Não. Tá, e eu posso ir falando quando passo o filme? Eu não sei, será será que que vocês ouvem som? Deixa eu ver. Vamos testar. Tá. Ô, Lu, tá na tela no PPT ainda. Ah, então não tá. Não entrou, não. Tá na tela de Entrou. PowerPoint. Não
Não consigo, eu passo para vocês então, depois. Depois você passa, né? Que é um vídeo, né, da cooperativa, mas que a gente pode ver isso em loco, muito brevemente, eu espero, tá? Então, vamos sim visitar uma cooperativa, aí, Comitê de Sustentabilidade, porque acho que é muito, muito interessante, é muito importante, porque a gente entende melhor isso, né? Porque ela vai falar, isso aqui quanto custa, quanto vocês vendem, porque então, vamos ao processo, né? Depois que o resíduo sai da nossa casa, quem vai coletar? Então, isso é muito importante, que eu também queria falar, que é o como começar, né? Como ser esse agente de transformação, então? Eu estive uma vez numa palestra, não sei se já falei aqui com alguém de vocês, numa palestra, que um palestrante começou assim, quem aqui é agente de transformação? E aí, um muito timidamente levantou a mão, outro levantou a mão, e depois ele falou um pouco mais alto, né? Quem aqui é agente de transformação? E também mais um levantou, acho que depois ele deu um grito mesmo, né? Quem aqui é agente de transformação? E fez todas as pessoas se levantarem. Todos somos agentes de transformação, né? Cada um em graus diferentes, mas a gente pode promover essa transformação que a gente tanto deseja. Então, assim, como é que você começa a coleta seletiva se você quer ser esse agente de transformação? Primeira coisa, gente, a primeira coisa é saber para onde está sendo destinado o seu lixo, né? Para onde está sendo destinado? No meu prédio faz. Quem faz? Né? Tá levando tudo? Não tá? Porque a gente faz ali, muitas vezes, gente, a higienização, né? E acha que é o suficiente. É importante, mas não é o suficiente. Primeira coisa é essa, você saber de fato se o seu material está sendo destinado corretamente. Então, o que a gente vê muitas vezes? É um catador informal que faz esse trabalho para o condomínio, para casa, para, enfim, empresas, de graça, sob o pretexto de que ele está recebendo material doado, né? E aí ele pega aquilo que é mais interessante, que são realmente material de alumínio, as latinhas, e às vezes ele descarta o restante em algum lugar, que não é o adequado também. Então, isso é uma realidade bastante frequente. Não sei se depois vocês querem comentar sobre isso. E, de novo, não estou fazendo nenhuma crítica pessoal a essas pessoas, né? Porque precisam sobreviver. Mas, na verdade, a crítica é aquele agente que não está averiguando, ele entrega o material e lava as mãos. Gente, não. Precisamos ter um pouco mais desse cuidado, que eu acho. Então, esse é o primeiro passo, saber, ou se você quer começar a coleta no seu condomínio, na sua casa, também tem os PEVs, né, que são os pontos de coleta voluntária, tem alguns no Pão de Açúcar, tem Molécula, que também tem espalhado em alguns shoppings, que recebem o material, né? E outras empresas, enfim, que fazem, que destinam, tem cooperativas. Então, qual é a cooperativa perto da minha casa? E provavelmente a cooperativa, para fazer essa retirada de material, ela vai cobrar alguma coisa, porque ela está prestando um serviço. E a gente precisa começar a reconhecer esse valor, esse serviço que as cooperativas, ou que alguma empresa privada, ou que um catador informal faz. Porque a gente acha que só o fato de estar doando que é o suficiente, não é. Acho que a gente até conversou sobre isso um pouquinho, né, Luciana? Que é uma quebra de paradigmas mesmo, né? É, as inclusive, pessoas, a gente traz alguns exemplos, né? Na Europa, a Renata, acho que tem também a informação. legal, isso. Você é responsável pela separação e pelo destino do seu resíduo, né? Então, provavelmente, quanto mais conscientes nos tornemos como sociedade, como cidade, né? No sentido da gestão do comum, provavelmente vão ter legislações para que você pague um pouquinho para que aquele destino seja correto, né? E o poder público consiga fazer da melhor forma, né? A gestão daqueles resíduos. Sim, porque assim, a gente, que acho que é um grande desafio que eu encontro no meu dia a dia,
como eu visito muitos condomínios, que a primeira coisa quando você chega num condomínio é o quanto eu vou ganhar com isso, o que eu vou ganhar com isso, né? Então a pessoa está descartando e ela ainda tem essa cultura de achar que vai ganhar. Não, gente, não vai ganhar. Quem vai ganhar é aquele Claro que pessoal vai, o meio que ambiente fica vai lá. ganhar. Sim, então, mas assim, né, de valor econômico mesmo, sabe, Lu? Então é isso, ainda precisamos dessa cultura, né, dos anos 70, da lei de Gerson. Você vai ganhar, exatamente, você vai ganhar que você vai estar cumprindo o seu papel de cidadão, ajudando a sociedade, reciclando o lixo, gerando emprego, gerando rendas para famílias, né? Isso é bom para todo mundo, ou não é? Alguém aqui discorda disso? Então, precisamos também, acho que é um grande desafio, né? Que é uma realidade de startups mesmo, que é quebrar esse paradigma, né? E isso acontece também com o catador, né? Que às vezes ele vem, né, com aquela perua pegar o resíduo, depois de um tempo ele não vem mais, porque ele percebe que não vale a pena, que ele tem um custo de logística sim, e que é um custo considerável. E de fato, o que se paga com os resíduos é muito pouco, né? Então, assim, R$ 2 o quilo de plástico é muito pouco. Então, quando você coloca os custos todos operacionais, então aí não é cobrado e isso está errado. A gente tem que valorizar, se nós estamos aqui, né, valorizar esses profissionais, regulamentar esses profissionais, né, para que tenham essa dignidade de conseguir trabalhar sem ser quase como essa mão de obra quase escrava, porque trabalham à base de doação. Vocês entendem? Ou é difícil de entender isso, assim, né? Não sei, porque eu acho que é um pouco disruptivo demais, né? Mas é isso, gente. A gente precisa repensar essas questões, tá? E aí também eu queria falar um pouquinho de incentivos fiscais, né? Muita gente pergunta de IPTU verde, né? Então, em São Paulo não tem, não sei como é que é a realidade de Franca, de outros lugares. Em São Paulo não tem, parece que em Guarulhos estão encaminhando alguma coisa, algum tipo de incentivo, mas é bastante burocrático. Acho que é bem difícil, é burocrático. Eu acho que é legal como incentivo, mas não acho que essa deva ser a nossa força motora. A força motora deve ser mesmo esse papel de cidadão, de responsabilidade que a Conscientizar, gente né? tem. Exatamente. Então, tem, por exemplo, alguns pontos de entrega voluntária que você troca por prêmios. É legal também. Bônus, é um Troca incentivo. por... Sim, você Por troca um por um tempo talvez canudinho. funcione, né? Mas Sim, ele eu não pode ser acho que permanente. no Instituto Muda a gente também tem agora um aplicativo que é bacana, que a pessoa, à medida que ela faz a deposição, ela recebe também pontuação. De novo, eu acho que é um incentivo, mas não pode ser sua força motora. Por quê? Porque se eventualmente algum dia você diga, não acho que está sendo tão vantajoso assim, entendeu? E aí você para de fazer, né? Quando na realidade não é para ser vantajoso, é para trazer outros inúmeros benefícios, certo? Era isso que eu queria falar. Mas de qualquer maneira é bacana também, né? Acho que dá para a gente abrir para perguntas, né? Se alguém tem mais algum Sim. ponto. Vamos lá, vamos me interromper porque eu falo muito, gente. Se alguém tem algum depoimento. Verdade, também, né? Verdade, às vezes. Roseli, aqui, Como é que... eu achei muito bacana o que você colocou, né? Acho que a gente tem uma situação parecida aqui em Franca, né? Em alguns aspectos, né? Mas eu percebi outro dia, você falou dessa coisa de não ter vantagem econômica. Eu fiz um orçamento para fazer um panfleto em papel normal e em papel reciclado. E o papel reciclado é mais caro do que o papel branco. Pois é. A gente pode, eu fiquei pensando, mas então tem que pôr um custo em cima do papel branco para poder baratear o reciclado. Não é possível. Alguma coisa, o que você vê como solução para que o material reciclado tenha um interesse comercial também? Porque dessa forma, quem que vai querer comprar? Sim, você está certíssima, tá? Muitas vezes os materiais que são os matéria-prima virgem, né?
eles têm menos impostos do que os materiais reciclados, né? E a gente precisa, então, fomentar essa ponta daqui, né, da reciclagem, porque, de novo, né, então, o nosso resíduo vai para a cooperativa separa em fardos e vai vender para recicladores, né? Então, ela vai transformar a garrafa, o plastiquinho lá, vai, por exemplo, no material aqui granulado, e vai vender para uma indústria que vai fazer os materiais, certo? Então, muitas vezes, esse material aqui é mais caro do que o material que é de matéria-prima virgem, né? Tem uma discussão legal que ele é bitributado, né? Porque ele paga ICM em 2 cadeias. Então, ele é o que eu acho, e né? é tributado novamente. Então, nós entramos, né, e a gente não foge disso, por isso que, assim, é muito importante esse grupo, que é política pública, né? Então, aí você tem que mudar mesmo a lei, né? Isso aí já foge um pouco do nosso papel de cidadão, assim, do que eu posso fazer, e sim exigir que essa lei seja alterada. Então, é isso, né? A gente ter dentro do nosso grupo, por exemplo, né, advogadas, quem que pode fazer isso? Estudar isso, né? E tentar a gente apresentar, olha, com vereadores e mudar essa tributação, porque é absolutamente, exatamente o que você falou, fica inviável você adquirir um produto que seja de matéria reciclada. Então, é muito, muito legal você ter falado isso, e por isso que eu acho que, assim, nós, enquanto cidadãos, nós temos uma limitação, né? Por isso, nós precisamos nos agrupar, né? Como esse grupo aqui, né? E lutar para melhorias que sejam coletivas e que sejam escalonadas, né? Porque é diferente, às vezes, a gente falar, eu faço, mas isso não tem escala. A gente precisa do poder público para criar escala. Acho que é isso. Respondida? Respondido perfeito. Eu acho que a Carol ergueu a mão, acho que ela quer falar. Carol? Eu quero. Saiu? Eu tô saindo meu som? Tá sim, Carol. Tudo bem, gente? Eu queria só complementar, porque eu sou educadora ambiental, conheço a Rô já, ela que me convidou para participar e assistir, e eu sou produtora de... Precisa ir lá para o grupo, hein? Então, eu preciso. E eu faço o papel reciclado artesanal, então essa pergunta que você fez do papel calhou um pouco com a minha realidade, assim. Muito claro legal. que é em outra escala, né? Porque eu sou artesã de papel e papel semente. Então, a minha escala vai ser sempre diferente de uma gráfica, por exemplo, que produz, mas eu não consigo competir com eles em questão de preço, mas também eles não competem comigo em questão de qualidade. Eu sei que você comentou sobre comprar o papel reciclado numa loja, né? Que é aquele produzido por fábrica também. Mas eu vejo muito, e eu vou nessa contramão, quando a pessoa vai comprar um folder, por exemplo, de tentar convencer a pessoa a comprar o de papel reciclado, né? Mas o artesanal, não só por poder incentivar pequenos produtores, mas também porque normalmente o folder de uma gráfica tem plástico no meio, né? E aí na hora de reciclar não é feita normalmente essa separação, né, Rô? Você sabe isso? Porque o que eu conheço é que normalmente não é, ou vai para o plástico, vai para o papel, e vai misturado. Então, eu queria dividir, assim, esse lado daqui também, de quem produz, sabe? Eu sei que o preço é diferente, mas também esse olhar, assim, eu gosto muito de quem faz, e eu tenho colegas que também trabalham com esse material, que por mais que a gente tenha essa alteração de preço, eu acho que vale mais, porque cartões, folders, tem muito plástico no meio, e eu acho uma dó, assim, e porque vai parar numa cadeia do que não deveria, né, de material. Sim, tem um outro papel, né? Eu sei que o seu papel, Carol, que é artesanal, lindo, maravilhoso, sou super fã, papel semente, é muito bacana, né? Mas tem um outro papel, e depois eu passo para vocês, que a gente usa lá no Muda, porque as meninas pesquisaram. Tá. E elas também, né? Porque a gente lá usava papel reciclado e também viu que era mais caro, era um valor muito mais caro que o papel branco, mas a gente está usando um outro papel agora, né? O A4, o papel sulfite normal, que é feito com bagaço de cana, né? Então, as meninas que são quase todas lá do Muda, somos ou biólogas ou gestoras, né, gestora ambiental, então, de vez em quando
surge, né? Opa, mas espera aí, esse papel, esses questionamentos. E é muito legal que a gente vai até ali no ciclo de vida mesmo do produto, né? Para verificar qual é o mais adequado. Então, a gente está usando agora com um pouco menos culpa, é um papel também em branco, bacana, mas a gente já viu, né, Carol, para fazer cartão de visita, ou tudo que acho que cria super esse vínculo, acho muito legal, que é você entregar um papel semente, por exemplo, né? Você entrega um papel semente, depois vira uma flor, que depois vira uma muda, que depois é muito simpático. Uma horta. Vira uma horta. Então, eu sou super fã do seu trabalho, você sabe, né, Carol? Muito legal. Obrigada. Eu só queria dividir esse outro lado, assim, né? Porque que nem esse de bagaço também é super interessante. Não quero só falar do meu, mas eu acho que assim, é só para a gente dividir essa diferença de preços que existe, porque antes de eu trabalhar com esse papel, eu também ia comprar papel reciclado para fazer algum outro trabalho.